Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Natal, tempo de alegria, o encontro do céu com a terra. Natal, tempo de alegria. Hoje, o encontro do céu com a terra, né? Esse tempo gostoso, onde Deus decidiu visitar a terra, né? Através de seu Filho e enviando o seu mensageiro. Lucas capítulo 1, do verso 26. Lucas 1, do 26 até o 38. Os irmãos sentados mesmo me acompanhem nessa leitura. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava Maria. Aí, aproximando-se dela, o anjo disse: "Salve, agraciada, o Senhor está com você." Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim." Então Maria disse ao anjo: "Como será isso, se eu nunca tive relação com homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus nada há de impossível." Então Maria disse: "Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou." Então o anjo foi embora. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós conhecemos esse texto de muitas leituras. Por isso queremos que o Senhor faça com que ele se renove diante dos nossos olhos e aos nossos ouvidos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Natal, amados, é tempo de alegria, não por causa dos enfeites das ruas, das árvores, né? Como nós temos aqui uma árvore, não por causa dos presentes, né? Natal é tempo de alegria porque o anjo do Senhor anunciou: "Eis que trago boas novas de grande alegria, que será para toda a terra." Né? Eu não sei, né, que mês exatamente Jesus nasceu, né? Mas sigo a tradição, né? É dezembro. Então, dezembro nós comemoramos, né? Há pessoas que pensam diferente a respeito da data do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o importante é celebrar esta boa nova, né? Que Jesus habita no nosso meio e que ele voltará para buscar a sua igreja. O nascimento de Jesus foi profetizado, né, desde lá o Jardim do Éden, Gênesis 3,15, quando ele diz: "Olha, ele pisará a tua cabeça e você ferirá o seu calcanhar." Então está profetizado desde Gênesis, né, desde quando o pecado aconteceu. Né? Os profetas descrevem sobre este momento, amados irmãos. Todo o Antigo Testamento, né, foi preparado para esse glorioso acontecimento. Tudo se volta para Jesus. Tudo está direcionado para Jesus. E João, capítulo 1, verso 13, ele diz: "Sem ele, nada do que foi feito se fez." Né? Tudo foi feito por intermédio de Cristo Jesus. Durante 400 anos, né, Deus se calou. Não ouvimos mais a voz de Deus. É o período que nós chamamos período interbíblico, né? Quando nós não temos nenhum pronunciamento a respeito de Deus diante do seu povo. Depois desses 400 anos, né, aí então surge o anjo falando
Zacarias a respeito do nascimento de João Batista. Deus decide que o tempo está cumprido e que ele enviar o seu filho para nos resgatar da morte, do pecado e do inferno. E Deus envia essa mensagem no Antigo Testamento, a mensagem vinha por intermédio dos profetas, né? Mas agora Deus envia esta mensagem através do seu anjo, através do anjo Gabriel. E nós sabemos que o anjo Gabriel tem uma atividade muito grande na Bíblia em alguns momentos, né? E Lucas, como nós lemos aqui, amados irmãos, do 26 até o 38, mantenha sua Bíblia aberta e nós vamos estar olhando aqui para a Bíblia e meditando sobre esses fatos que nós acabamos de ler. Versículo de número 26 diz assim: no sexto mês, o anjo Gabriel, né? Grife aí, o anjo Gabriel, né? O mesmo anjo Gabriel que visitou Zacarias lá na Judéia, né? Enviado por Deus para falar com ele. Agora, esse mesmo anjo visita Maria ali em Nazaré, né? Galileia. Esse anjo que assiste diante de Deus é um anjo mensageiro, né? De Deus, para comunicar os eventos tão esperados da história, né? Vem através do anjo, o nascimento do Messias, o Salvador do mundo. O anjo Gabriel, né? É um dos arcanjos aí mais importantes que aparece na palavra do Senhor nosso Deus, né? Seu nome, Gabriel, né, quer dizer mensageiro de Deus, né? Significa força de Deus ou emissário de Deus, né? Esse anjo Gabriel, nós vamos ouvir falar dele, né? Do anúncio no nascimento de João Batista, no nascimento de Jesus, e também lá em Daniel, no capítulo de número 10, né? O verso de número 12, relata exatamente Gabriel vindo para trazer a resposta ao profeta Daniel. E quando ele conversa com Daniel, diz: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a sua oração já foi ouvida. Desde o primeiro dia que você começou a orar, a sua oração já foi ouvida. Mas eu estava vindo para trazer essa resposta, mas o príncipe da Pérsia me impediu, né? E eu estava ali preso por causa do príncipe da Pérsia. Mas aí então, né, tem um outro anjo, né? Os irmãos se lembram do outro anjo que foi guerrear no lugar de Gabriel? Porque Gabriel é o mensageiro. E tinha um que era o guerreiro, que teve que lutar lá contra o príncipe da Pérsia. Não se lembram? Alguém se lembra, por favor? Pode falar. Miguel. Outros irmãos também falaram, né? Tá vendo só? Às vezes fiquei meio em dúvida, né? Não, falar Miguel. Mas aí então, o Gabriel estava vindo. E aí o Miguel teve que dar uma força para ir lá e ficou lutando lá, né? E ele desceu para trazer a mensagem para o profeta Daniel. De forma, irmão, que nós não temos o que questionar a respeito deste anúncio do nascimento de Cristo Jesus, né? Está registrado por Lucas com muitas testemunhas, né? Inclusive a respeito do testemunho do anjo, que é realmente um anjo que já anunciou a Zacarias, que agora anuncia a Maria e que já tinha anunciado também a Daniel. Então é um anjo mensageiro. Então nós temos esta confiança, essa certeza, biblicamente falando, deste anjo mensageiro. Só não me pergunte o seguinte, né? Pastor, o senhor tem certeza que foi o anjo Gabriel? Tenho certeza. Né? Mas não pergunte qual era a aparência dele, qual era o tamanho dele, né? E como era a voz dele, que isso nós não vamos descobrir, né? Isso nós vamos descobrir. Segundo lugar, nós queremos destacar nesse texto aqui, amados irmãos, esse encontro do céu com a terra, né? Se dá através do anjo que aparece a uma virgem que estava prometida a um homem da casa de Davi. Então, segundo lugar, grife aí, né? Grife aí, né? Virgem que estava comprometida a casar com o homem da casa de Davi. Para que você, quando você olhar para esse texto, você esteja lembrando já dessas figuras, né, que compõem esse momento do relato de Lucas, né? A virgem estava lá em sua casa, como nós já falamos, lá em Nazaré, na Galileia, né? É uma cidade simples da Judéia, em seus afazeres diários, né?
quando o anjo lhe aparece. Era uma pessoa de vida comum, de vida simples, né, Maria. E ela estava lá na sua casa. E de repente, o anjo aparece a Maria. Então, esse Natal do céu que visita a terra é o anjo que vem à casa de uma pessoa simples, de uma pessoa humilde. Lembrando que no Antigo Testamento recebemos a mensagem através dos profetas, agora o Senhor já está descortinando nova forma de comunicação dele com a humanidade. Agora o anjo é que vem trazer essa notícia em cumprimento daquilo que os profetas anunciaram. E lá no verso 28 ele dá a sua saudação, né? E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Agraciada, né? Cheia de graça, né? Pessoa que foi separada, escolhida pelo Senhor para esse ministério, né? Então, o Natal é tempo de alegria, é tempo de celebração, né? Da presença, da mensagem de Cristo Jesus no nosso meio. Imagine como ficou alegre o coração daquela moça, tão humilde, tão simples, aguardando, né, o dia do seu casamento. De repente, é visitada por um anjo. Se nós gostamos de receber visitas de pessoas, né, de família, de pessoas que são agradáveis, nós gostamos de receber, às vezes aguardamos a visita de alguém na nossa casa, né? E como é gostoso, agora você imagina receber a visita do anjo do Senhor na sua casa. Apesar que a Bíblia diz, né, que muitos de nós, né, quando hospedamos, como recebemos, quando atendemos alguém, pode ser que nós estejamos hospedando anjos, né? E tenho certeza, de vez em quando Deus manda uns anjos para te socorrer, né? Parece que você está passando uma dificuldade, você está passando por um momento, e Deus manda uma pessoa lá e você fala assim: olha só, você chegou na hora certa, né? Você diz para a pessoa isso, né? Você chegou na hora certa, viu? Olha, eu estava precisando mesmo, né? Mas não é que ela chegou na hora certa, é que o Senhor mandou esse anjo, né, para te socorrer ali naquele momento. Não? Natal é tempo de alegria, tempo dessa visita do anjo do Senhor a Maria, né, levando essa esperança, levando essa fé, né? E ela atende, e ela ouve, e ela compreende aquele momento ali na presença do Senhor nosso Deus. O tempo que o Senhor estende a salvação. Lá em João, capítulo 1, abra comigo lá em João, capítulo 1. João 1, o verso 11 a 13, está registrado assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade do Pai. Deus decidiu vir para trazer salvação a toda a humanidade. Ele diz para ela o seguinte: olha, não tenha medo, Maria. Não tenha medo. Acalme o seu coração. Não fique preocupado. Eu vim trazer mensagem de boa nova para você. E essa mensagem, amados irmãos, não tenha medo, ela deve estar sempre presente no nosso coração. Deve estar sempre presente na nossa mente. Compreendendo que o Senhor está sempre conosco. Ele disse para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias. Quando ele saiu com os discípulos lá no mar e veio a tempestade, disse: por que vocês estão desse jeito? Por que vocês não têm fé? Tenham fé, não tenham medo, confiem. Nesse tempo de Natal nós temos que nos lembrar disso. Que ainda que estejamos passando por dificuldades, ainda que tudo esteja apontando para um ano que não será muito bom o ano que vem, ainda que estejamos olhando e vendo que vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, vamos lembrar: não tenha medo, é Natal, é tempo de alegria, é tempo de celebração. Jogue o medo fora, jogue a tristeza, as preocupações fora, confie no Senhor, o nosso Deus. Ele é o presente que nós precisávamos e que Deus mandou para estar conosco, para permanecer conosco. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Creia, é Natal.
Em segundo lugar, terceiro lugar, amados irmãos, esse encontro da terra com o céu fala das características do filho que Maria gerar. Eu creio que Maria ficou toda assustada, mas aí o anjo começa a falar das características desse filho. Gerar um filho naquele tempo era algo tremendamente maravilhoso para a mulher. A mulher, ela precisava gerar filhos. Tanto é que a esposa de Zacarias, ela podia gerar filhos. Ela era estéril. Podia gerar. E certamente ela procurava e queria aquele filho. Ana chorou muito para ter um filho. Agora você imagina o anjo visita a Maria e diz para ela que ela vai ter um filho. E ainda fala da qualidade desse filho para ela. Olha a responsabilidade. Né? Vamos ver aqui, eu quero que você grife aí também na sua Bíblia, aqui as características, né, que Lucas fala a respeito de Jesus. Primeiro, lá no verso de número 31. Verso de número 31. Você ficará grávida e dará luz a um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Então, primeiro, seu nome vai ser Jesus, o Salvador do seu povo. Esse é o nome das mesmas palavras usadas, né, para escrever Josué. Que Josué foi o libertador do povo de Israel a entrar com esse povo lá na terra prometida. Moisés saiu, mas quem entrou com o povo foi Josué. As mesmas letras que escreve Jesus se escreve também Josué. E assim, Jesus, aquele que nos conduz aqui como a Canaã prometida, a Canaã celestial, a vida eterna. Então, primeira característica, ele é Jesus, o Salvador do povo. Segunda característica, no verso de número 32, diz assim: ele será grande. Imagine você, Maria, olhando para o anjo, dizendo: seu filho vai ser um grande homem, vai ser uma pessoa muito respeitada na sociedade, bem vista na sociedade. A Bíblia diz que João Batista, né, seria grande diante do Senhor, lá no verso 15, né, capítulo 1, versículo 15. Leia lá comigo também. 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. E agora o anjo diz para Maria: olha, Jesus será grande, mas Jesus seria incomparável, né? Incomparavelmente maior que tudo e que todas as coisas, né? Pois ele é o próprio Deus, o Deus que se fez carne para estar conosco. O verso João 1,14. Vou ler também com os irmãos, só para confirmarmos essa palavra também, né? Jesus seria grande. Por que Jesus seria grande? Porque ele é o próprio Deus. 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Jesus, Filho de Deus, na essência do próprio Deus. Deus em Cristo Jesus. Jesus, o Filho de Deus, na mesma essência. E observando, amados irmãos, nessa questão da essência, né, que ele foi gerado por obra do Espírito Santo de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Né? E nele habita e habitou toda a plenitude de Deus.
Mas é interessante quando nós olhamos para esse texto, e esse texto falando, né, o anjo escrevendo, olha, ele vai ser grande. Mas essa grandeza de Deus, né, aqui na terra se torna o inverso daquilo que nós imaginamos de grandeza, daquilo que nós pensamos de grandeza. Porque toda essa magnitude de Deus, né, não é dentro da expectativa do ser humano, né? Pois ele começa humilde, nascendo de uma mulher simples, uma virgem que não tem conhecimento de muitas coisas ainda, uma menina. Não nasce num berço de ouro, não nasce num palácio, nasce numa manjedoura, nasce numa estrebaria. Mas ele é humilde. Vive uma vida simples, de carpinteiro. Uma família humilde, sem majestade, sem glória nenhuma. Vive o sofrimento dos outros. Não possui nada sobre a face da terra. E ainda termina a sua vida condenado, carregando uma cruz e morrendo por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. E essa grandeza que ela fala aqui não é da grandeza do homem, da exaltação, como nós imaginamos. Da grandeza da humildade, que ele se fez servo. Ele se fez pecado por amor a nós. E ele se entregou por amor a nós lá na cruz do Calvário. Ele se fez pecador por nós. Essa é a grandeza de Cristo Jesus, apresentado aqui. E o apóstolo Paulo, amados irmãos, lá em Filipenses 2, versículo 6 a 1, você disse que Jesus, sendo Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo forma de servo, e se humilhou até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Mas essa foi a grandeza de Deus. Ser Deus sobre a face da terra, sem usar e sem querer a glória do Pai para ele mesmo. Simplesmente vir para servir. É nessa grandeza que nós também precisamos aprender a viver, amados irmãos. Em humildade, em simplicidade, e fazer a vontade do Pai. E esperar a recompensa não aqui nessa terra, mas esperar aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. É aí que está a grandeza de Cristo Jesus, o Filho de Deus. E é aí que está também a grandeza do céu e do Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar, diz que ele é o Filho do Altíssimo. Lá no verso de número 32, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O filho de Maria não é apenas filho de Maria. Ele é filho do Altíssimo. Mas é aquele que veio para habitar em nosso meio. Ele é eterno. Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Antes de Maria, antes de sua mãe, ele já existia. Ele já existia como Deus. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele tinha presente nele a glória de Deus. Ainda no verso 32, e 33, ele é o Rei eterno. O anjo diz, olha, Maria, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O Filho de Maria não é apenas
Altíssimo, Ele é também o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que tem um reinado que não terá fim. Seu reino não é terreno, seu reino não é político, seu reino é espiritual. Muitas vezes nós ficamos como o povo de Israel ainda esperando que venha que seja o nosso Salvador sobre a face da terra. Nosso Salvador já veio, nosso Salvador é Cristo, o Senhor. Nossa esperança não pode ser colocada em homens. Nossa esperança precisa ser colocada não somente no Senhor. Porque apesar das situações, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar de olhar para a situação e muitas vezes parecer que nós estamos num caminhão que perdeu o freio, num trem que está desencarrilhando, nós estamos observando que se não acontecer alguma coisa, vai acontecer um desastre. Mas calma. O anjo disse para Maria: o seu reino não terá fim. Deus continua governando sobre todas as coisas. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, Ele continua à frente de tudo e todas as coisas. Ele continua com a rédea da história em suas mãos. Jesus não compartilhou a natureza pecaminosa. No verso de 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele é o único ser humano que entrou no mundo sem herdar o pecado original. O único ser humano que entrou no mundo sem herdar o pecado original. Ele é a semente da mulher e não do homem. Ele é essencialmente santo, pois não herdou o pecado da raça humana, nem cometeu pecado algum, gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus não compartilhou da natureza pecaminosa. Jesus não conheceu o pecado. Lá em 2 Coríntios 5, 21, 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz uma expressão assim maravilhosa a respeito de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 1 Pedro diz que ele não cometeu pecado. Em 1 João 3,5 diz que nele não existe pecado. Esse é o Cristo que o anjo anunciou a Maria que deveria nascer. Este é o Filho da promessa. Celebrar o Natal, amados irmãos, é falar desse Cristo que tem todas essas características aqui colocadas para nós lermos todas elas. Então vamos lembrar delas. Primeiro é que ele é Jesus, o Salvador do seu povo. Segunda é que ele será grande, mas lembrando que a sua grandeza foi em humildade e serviço para o Senhor. Depois que ele é o Filho do Altíssimo. Deus habita com ele, Deus está com ele. Depois, o Senhor lhe dará o trono da casa dele, ele reinará para sempre. Ele é Rei eterno. E, em quinto lugar, ele é santo. Santo é o Senhor. Lá no verso de número 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer, o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Olha as características de Jesus. O céu visitou a terra, apresenta a presença de
como não celebrar o Natal? E em quarto e último lugar, amados irmãos, nesse encontro do céu com a terra, a linguagem celestial é compreendida aqui na terra. Este tempo é um tempo de alegria e não de medo, né? É um tempo de encontro do céu com a terra, né? Tudo está nas mãos do Senhor. Esteja seguro disso. É tempo de compreensão da palavra do Senhor nosso Deus, de entendimento da vontade do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos hoje, né, como estamos vivendo como igreja, às vezes as nossas conversas não se encontram. Como estamos vivendo na família, às vezes as nossas conversas lá em casa, as conversas não se encontram. No trabalho, às vezes não estamos falando a mesma língua, né? Quanta discussão existe, né, a respeito da questão do dom de línguas, em que as pessoas não compreendem como funciona o dom de línguas e porque Deus concedeu o dom de línguas à igreja. Quando nós olhamos aqui para o Natal, nós olhamos aqui para o anjo vindo ao encontro daquela simples jovem que não era pentecostal, por isso olhou para o anjo, ficou preocupado com a presença do anjo, mas conversou com o anjo, ouviu o que o anjo tinha para dizer e falou para o anjo. Houve comunicação entre ela e o anjo. Natal é tempo de compreensão, de compreendermos uns aos outros, de entendermos uns aos outros. É o encontro do céu com a terra, quando nós entendemos a mensagem do Senhor e conseguimos também conversar com o Senhor, abrindo assim o nosso coração. Um tempo em que nós estamos vendo uma mão de tanta confusão, né, com o progressismo, que quer a todo custo, né, mudar as coisas, tornar anormal aquilo que jamais pode ser normal na nossa vida, tornar a mentira uma verdade. De tanto falar a mentira, acaba essa mentira se tornando verdade, não aceitando o criacionismo, que Deus criou realmente o homem e a mulher. A mudança nos vocabulários, né, que as pessoas querem colocar, usando pronomes que nunca esteve, que nunca foi usado, mas agora tem que ser usado, porque tem que respeitar a forma de viver das pessoas que estão querendo. Não é mais um ser humano que vive como ser humano, é um ser humano que quer viver como um animal. Essas coisas erradas que querem ocupar o lugar hoje. Uma comunicação que está sendo impossível de se fazer. Então, no nosso cotidiano, às vezes a gente encontra essa dificuldade, porque se você tem que falar, estou conversando com as pessoas, eu tenho que dizer senhores e senhoras, não posso falar. Eu falei irmãos e irmãs, não posso falar irmãos só. Tempo difícil que nós estamos vivendo, mas a comunicação do Natal, a comunicação do Senhor com a terra, com o ser humano, é o claro, nada de dificuldade. É aquilo que está escrito mesmo na palavra, que nós temos que viver. É aquilo que o Senhor tem ensinado, que nós precisamos aprender a viver. Um é o papel do homem, outro é o papel da mulher mesmo. Nós precisamos compreender isso. Não adianta queremos dar um papel que não é, ou qualquer outra coisa que seja. Na casa é o marido, sim, o sacerdote do lar. A mulher, a companheira, a esposa tem que estar do lado dele. Precisamos entender essas coisas e continuar falando a mesma língua.
essa linguagem onde existe entendimento. O anjo desce do céu. Pergunto que língua ele falava, que não sei se ele falava hebraico, aramaico, que língua que era essa língua celestial que ele falou com Maria. E Maria compreendeu, e Maria entendeu o que o anjo estava dizendo. Para que a comunicação entre Deus e o homem seja restaurada, depois de tanto tempo longe, Deus enviou o seu anjo para falar com Zacarias, depois falar com a Maria. Deus Emanuel, Deus conosco. Maria pergunta, o anjo responde. O anjo entende o que Maria está falando. Maria entende o que o anjo está dizendo. O milagre da vida acontece do ventre de Maria, através da ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, amados irmãos, assim como faz com o esperma do homem e da mulher quando há se encontram, né? Então, não sei quem foi que me mandou, não foi o presbítero lá de São Manuel, Maor, ele mandou para mim um desenho, assim, uma figura. Ele falou assim, olha, quando o óvulo, o espermatozoide se encontra com o óvulo, há uma explosão de luz, anunciando que está acontecendo o início da vida. Isso é obra de Deus também, do Espírito Santo de Deus. Assim, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus fez sem a presença do espermatozoide acontecer ali uma explosão da vida dentro de Maria, fecundando aquele óvulo. Por intermédio do Espírito Santo de Deus, amados irmãos, aqui era estéril, deu a luz. Muitas. Por intermédio do Espírito Santo de Deus, Maria concebeu, virgem, na ação do Espírito Santo de Deus. É o encontro, amados irmãos, do céu com a terra. E o anjo conclui dizendo para Maria, nada é impossível para o Senhor, o nosso Deus. Maria, tendo entendido a mensagem, ela faz aquilo que nós já comentamos que Jesus fez. Ela diz aquilo que Jesus fez diante do Pai. O verso número 38. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você fala. Esta é a mensagem do Natal, desse tempo de alegria, desse tempo de celebração, mas desse tempo de compreendermos a voz do Senhor, a palavra do Senhor, e não nos dobrarmos à imposição deste mundo, à imposição da sociedade, à imposição desse progressismo que está presente e que quer nos incomodar, e que quer roubar a nossa paz, e quer mudar a nossa comunicação, a nossa forma de ver e de conversar, que nós conhecemos. Desde quando fomos colocados neste mundo e não tínhamos, éramos santos, éramos simples, quiçá diante desse momento reconhecido como ignorantes, porque não olhávamos para esse lado. E precisamos continuar olhando e contemplando a palavra do Senhor nosso Deus e continuar a ser simples e continuar a olhar segundo os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus e viver essa vida que o Senhor quer que nós vivamos. Talvez seja um preço mais pago, mas Natal é isso.
e a serva do Senhor. Faça comigo segundo a sua vontade. Feche teus olhos. Vamos orar. É Natal, é tempo de alegria. É o encontro do céu com a terra. Que você possa se lembrar disso no seu dia a dia. Assim como o Senhor visitou a Maria, o Senhor te visita todos os dias. Assim como o anjo falou com Maria de forma inteligível, compreensível, Ele quer falar com você também. Não em linguagens diferentes, em linguagens estranhas, mas Ele quer falar uma linguagem simples, de forma que você compreenda. E Ele quer ouvir você também, do seu coração, na sua simplicidade. Não tenha medo de abrir o seu coração. Não tenha medo de colocar suas dúvidas diante do Senhor. Não tenha medo de questionar, de fazer perguntas ao Senhor. Natal é o encontro do céu com a terra. É o tempo de você conversar com o Senhor, o Deus amado, com você, na sua simplicidade, no seu dia, porque Ele está presente e virá buscar a sua igreja para estar com Ele eternamente. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus aqui nessa noite. Receba, Deus, todo louvor, toda honra e toda glória. E permita, Deus, que possamos, ó Pai, reconhecer a sua grandeza em todas essas características colocadas aqui por Lucas, quando o anjo vem e anuncia como será o Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Nós o adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Meu Deus, declaramos que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos teus servos, Pai. E declaramos, ó Deus, reconhecemos tudo isso que está registrado, que o seu Filho foi gerado na ação do Espírito Santo de Deus, que ele nasceu sem pecado, que ele viveu sem, e que ele se entregou na cruz do Calvário por nós, e que nós somos resgatados da morte do pecado e do inferno por intermédio dele, Senhor, e que nós conseguimos compreender o Senhor, com isso conseguimos compreender a sua voz, e o Senhor compreende também o nosso coração e a nossa mente. Por isso, ó Pai,